Então, um dos problemas que a gente vê muito com relação à parte de odontologia é porque, às vezes, falta conhecimento do dentista para poder analisar volume. Por isso que, muitas das vezes, a gente tem que fazer cortes e colocar lá assim, uma seta indicando: este é o dente 21, este daqui é o conduto, olha a fratura, olha a lesão. Tudo você tem que botar seta e colocar, descrever. Por quê? Porque, às vezes, ele não tem o conhecimento de uma tomografia. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje o convite para pensarmos saúde junto aqui com a Yasmin é falarmos sobre a saúde bucal e falar também sobre os avanços tecnológicos que envolvem os exames de imagem. E para isso temos dois especialistas que já vieram aqui. Se você não viu ainda, você olha aqui no card que está aparecendo aí. Estou aqui com a doutora Bruna Dyer e também com o doutor Cláudio Gonzaga. Prazer, gente, estar aqui novamente. Maravilhoso estar aqui com vocês. E o que a gente puder trazer um pouquinho de conhecimento, vamos de novo aqui, com o maior prazer. CDI Dental sempre. Muito bom. Gente, vocês não entendem porque que ela tá batendo palma? Ela sempre bate palma quando eu erro. É porque, assim, eu tenho preferência por um nome. Eu vou explicar aqui. Isso aqui tá todo mundo vendo. E eu fui pelo último, entendeu? É isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui de novo. Eu sei como é que é o tempo, é toda essa correria, mas queremos realmente que seja um ambiente para nós falarmos com os dentistas e também falarmos com os pacientes sobre os avanços que a odontologia tem tido no meio de diagnóstico, né? Então, obrigado realmente por vocês estarem aqui. E Yasmin, pode puxar deixa. Gente, me conta aí, qual que é o impacto da tecnologia no trabalho de vocês? O que a tecnologia trouxe de novo para o mundo dos exames odontológicos hoje? E eu nem falo só exames, eu falo assim dos tratamentos. A gente pode dizer o seguinte, que a odontologia está pertinho de sofrer uma revolução. Mas uma revolução assim, muito grande. Até então a gente trabalha com muitos instrumentais, com muitas técnicas ainda desde quando começou, né? Mas com a evolução dos exames, principalmente radiográficos, a gente está tendo condições de criar meios para se fazer técnicas ou então fazer planejamentos que sejam todos planejamentos digitais. Então a odontologia hoje já está pulando para uma nova era. Eu brinco até com os nossos alunos o seguinte, que daqui a uns dias a gente vai ter autônomo tranquilamente para fazer tratamento. Vai acabar aquele negócio de ter que enfiar lá dentro da boca do paciente para poder tratar. E está muito perto isso, né? E necessariamente vai ter que passar pela radiologia, porque a tomografia ela é fundamental para que a gente consiga fazer esses tipos de trabalhos, esses planejamentos digitais. Uhum. E hoje, quem não tiver focado nisso, tanto o dentista quanto a parte de radiologia, ele vai estar fora do mercado rapidinho. Então, a gente precisa realmente começar a entender, conhecer quais são as tecnologias atuais, para que a gente possa definitivamente começar a entrar nessa nova era, que é uma era que não tem volta, né? A gente já está chegando num ponto em que aquela restauração feita com um micromotor, aquele tratamento endodôntico feito com uma lima, isso está chegando a um ponto que vai terminar, vai acabar, por quê? Porque a odontologia digital está chegando muito forte e a cada dia que passa a gente está vendo isso mais próximo de nós e a gente necessariamente tem que estar bem alinhado com isso. Uhum. E me explica então o que é a odontologia digital, né? O que isso quer dizer na prática? Então, a odontologia digital hoje é tudo que você pode fazer construindo planejamentos. Uhum. E os planejamentos, eles se tornam guias se eu quiser. Então, por exemplo, você vai fazer um implante. Vou falar o mais simples, né? Eu costumo muito dizer, até brinco muito sobre isso, né? Que a tomografia, ela é uma Ferrari, tá? Você pode ligar ela e andar, ou você pode pegar alguém e pedir para alguém empurrar lá atrás e ficar lá dentro. Uhum. Quando você pega um implante, uma tomografia para implante, e faz só medidas nela, aleatórias, você não consegue transferir essas medidas para o paciente. Uhum. Você só consegue falar para o dentista o seguinte, ó, você tem nesta região, você consegue uma altura e uma largura. Mas eu não te mostrei qual que é a região certeira. Eu só consegui te falar. Eu não mostro inclinação, não te mostro qual o ângulo, não te mostro nada. Eu só te mostrei que ali tem um osso.
Agora, quando a gente passa para a odontologia digital, a gente vai fazer algumas coisas diferentes. Do tipo, eu vou pegar a tomografia que vai me passar a parte óssea, eu faço um escaneamento intraoral, que é como se fosse uma varredura da boca do paciente, que você coloca digitalmente. Que era o antigo... Só moldar. Antigo moldagem, né? Era moldagem, aquela massinha ruim que incomoda na evolução, boca. Que era horrível. A maior evolução da odonto Que a gente tinha muita ânsia ânsia de vômito, era essa mesmo. Que era horrível. Acabou, assim. Tem gente que ainda faz, né? Tá sendo aos poucos, mas hoje muita gente já substituiu a moldagem pelo scanner, né? Que traz zero incômodo. Que traz E é outro. rápido, é eficaz. Eu acho que isso merece R$1. Você fala, a evolução da odontologia agora chegou, cara. Chegou, porque ninguém merece. E aí, aquela quando massinha. você pega isso aí, a tomografia, junta com a parte de um escaneamento e joga num computador, você faz todo o planejamento cirúrgico no computador. Depois que você fez o planejamento cirúrgico no computador, você vai entregar isso para o dentista. Fala, olha, ele está aqui. E como que você vai achar o ponto certo? Aí são os guias cirúrgicos. Você vai lá numa impressora 3D, faz a impressão do guia cirúrgico que foi planejado no computador, e quando você coloca na boca do paciente, acabou. Você não vai acertar o seio maxilar, você não vai acertar o dente do lado na hora que você for fazer a introdução da broca. O canal da mandíbula. Diminuição de erros, né, gente? E mais do que isso, o pós-operatório do paciente é 1000 vezes melhor. Por quê? Porque você não tem aquele negócio de tem que dar uma inclinação a mais, que está perto do seio maxilar. Você não precisa fazer isso. A broca, o guia, já vem com o kit da broca. Que legal. Que ele já põe a broquinha lá, faz... Por isso que eu falo, para ser autônomo, tá um passo. Porque se você colocar ali um computador que faz esse trabalho, você vai ficar só na tela, administrando isso. Então, é uma situação que a gente está vendo que vai ter um salto. Então, nós estamos falando aqui de implante, mas as cirurgias hoje, todas estão sendo feitas com guias, com prototipagem, você faz a cirurgia antes, num prototipo, para depois levar para o paciente. Então, tem endodontia, né, que é um trem complexo. Hoje tem uns guias endodônticos, né, endoguides, que você consegue fazer assim tranquilamente aqueles canais mais complexos, você tem guias para aquilo lá. Logicamente que ainda tem limitação, mas é questão de tempo, porque a tecnologia já chegou. Então, resumindo, isso torna o tratamento mais eficiente, otimizado e seguro? Muito mais. Muito mais. E aí, quando você pega assim e fala assim, mas a que velocidade que isso está indo? Grande. Igual eu falei, quem não está se adaptando a isso, vai ficar no passado. Eu tinha até um professor que... Não vou falar nome, porque todo mundo aqui todo mundo conhece. Falou o nome, vai saber quem é. Mas ele... Menos eu, aquelas. Ele falava assim que o radiologista começou a inventar. Antes as coisas estavam mais fácil, aí era basicamente aqueles exames convencionais. Aí começou a inventar muito, agora o radiologista tem que entender de tudo, agora o radiologista não é só isso. Então, assim, a importância da atualização, né? Porque, por exemplo, eu conheço alguns rádios que, pela idade, essas coisas tudo, falam assim, cara, eu não consigo acompanhar os avanços, eu não consigo, eu tenho dificuldade, ter técnica com o computador. Então, assim, se não está uma constante atualização e imerso nas áreas da odonto como um todo, realmente, eles vão ficar para trás. Eu posso abrir né? até um parênteses nisso. Quando a gente foi abrir a clínica, né, há 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Há 1 ano e meio atrás, a gente estava discutindo sobre a questão de vamos imprimir as imagens ou vamos tudo digital. Então, foi uma discussão, assim, bastante proveitosa, interessante, porque a gente tinha dentro da equipe pessoas que estavam acostumadas, pessoas mais velhas acostumadas com a impressão de exames, e às vezes a gente brigando, falando de cara, vamos tentar tirar a impressão de exame, porque a impressão de exame é uma coisa complexa. Imagina, o paciente vem, faz o exame, depois você tem que imprimir aquele exame, ele tem que pegar ou você tem que mandar o exame. Aí você fala, cara, mas por que nós não estamos utilizando uma tela de computador? Além do exame, além da tela ser muito melhor do que a impressão, até em termos de cores, de qualidade, de ampliar detalhes. Né? A impressão, você tem ela estática, você não consegue aumentar, diminuir, às vezes a cor não está muito bem. Então, assim, foi uma briga muito grande quando a gente pensou nisso. Mas aí veio a pandemia. E a pandemia foi tão interessante,
Porque muita gente mudou o conceito. De falar assim, eu tenho que ir lá, já é arriscado eu ir para fazer o exame, depois eu tenho que ir para buscar o exame. E outra coisa que tem é a questão da sustentabilidade. Então, quando você diminui essas impressões, você diminui o paciente ter que gastar combustível, por exemplo, para ir buscar, ou então a gente gastar combustível para mandar levar. O próprio exame também, o próprio né? exame, que que é papel. Filme, que é plástico. E outra coisa que a Bruna lembrou aqui agorinha... Tem gente que não vai buscar o exame. Então fica lá 3 anos, 6 meses, 2, 3, 4, 5, 6. Ocupa espaço. Sim. Olha, um problema que a gente viu no CDI médico. Pilhas e pilhas de exames. De anos, assim. De anos. Que a pessoa não pilhas, foi buscar. pilhas, de ter que ir para o incinerador, queimar tudo. Por quê? Porque antes você tinha que imprimir tudo e deixar impresso. Aí, se o paciente fosse buscar, beleza, estava lá. Se não fosse buscar, você queimava. Hoje não, hoje já mudou um pouquinho, que a gente faz Tem um impressão. prazo. E tem um prazo também hoje determinado. Então faz impressão na hora. Então o paciente vai buscar, faz impressão na hora. E a gente ainda está trabalhando a questão da sustentabilidade e também da qualidade, gente. É muito melhor eu ver um exame numa tela maior do que Você num consegue pedacinho ampliar, consegue Você fazer medidas. Você pode usar as ferramentas do programa que inverte as cores, dá mais contraste, dá mais densidade, menos. Ou seja, você consegue visualizar muito melhor no exame, medir, fazer medidas precisas, né, com o exame sem ter que fazer isso. Então, isto é um diferencial que a gente busca também, né? Não é só a questão de fazer o exame. A gente tem um cuidado também com relação à questão da sustentabilidade, porque isso é importante. A gente vai lá, faz o exame e já disponibiliza, gente. A gente consegue fazer o exame e disponibilizar com 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Antigamente, o cara tinha que esperar 7 né? dias para poder pegar. A gente faz tomografia hoje, libera de um dia para o outro. Então, isso tudo traz agilidade, porque hoje... Cara, todo mundo tá sem tempo. O cara, quando ele fala assim, nossa, essa semana eu vou tirar para arrumar meu dente. Ele quer ir lá no dentista, fazer o exame, fazer o exame clínico, traçar o tratamento, fazer a radiografia que ele tem que fazer, a tomografia, já voltar para o dentista e fazer o tratamento e ir embora. E a gente precisa agilizar isso. E a gente pensa e preocupa muito com isso, né? Como que a gente vai fazer? E aí, Yasmin, não tem jeito. Se a gente não tiver uma odontologia, uma radiologia com... exames precisos, com essa tecnologia que a gente está chegando, nós vamos ficando para trás. Né? E o que é interessante em relação ainda ao tema da sustentabilidade, é essa questão que a Bruna estava falando sobre os scanners, né? Porque antes você tinha que guardar os modelos de gesso. Você fazia eu tenho lá... um modelo de gesso das minhas placas lá em casa. Acredita? Que o médico me deu e falou assim, olha, eu não tenho que fazer isso aqui. Toma. Leva para sua casa. Ele vai tava entulhar assim, lá na sua casa. Gente, eu tenho umas amigas orto e você tem que ficar, o conselho te exige ficar por alguns anos. Eu não lembro ao certo quanto, mas eu sei que mínimo 5 anos é... no mínimo 5 anos, mas na verdade são 20 anos que você tem que guardar. Você não pode, o dentista não pode excluir. Então, por isso que entrega e faz assinar, tá com você, desentulhe isso. Então, assim, cara, as clínicas de orto tem armário só pra colocar aquele trem. Agora, imagina quanto se perde de tempo, de material e de espaço com isso. Imagina quanto. Energia, né? A galera que organiza isso também, né? Aí chega lá um paciente, eu quero meu modelo de gesso lá de 15 anos atrás. Poxa vida, não. É um trem muito complexo. E hoje com escaneamento, tem dentistas que ainda pedem a impressão do modelo em impressora 3D, mas a maioria, assim, que eu vejo que chega lá pra gente nem quer mais a impressão. Ele trabalha só com o modelo 100% digital mesmo, só com arquivo em STL. E hoje tem vários programas, né? Quando você vai fazer uma análise de modelo, você tem que fazer algumas coisas em especial para poder fazer a análise. E hoje tem vários programas que você trabalha que você consegue colocar aquele STL no programa, ele te dá essas mesmas análises sem ser física, tudo digital, e ele ainda faz uma análise para você já pré-formada. Então, você coloca lá e já vai te dando as opções que tem. Sim. E aí você vai analisando ali. Então, isso tudo se tornou mais fácil como ferramenta para o cirurgião dentista. Mas como toda tecnologia, gente, toda... Se você não tiver uma dedicação para aprender,
você fica resistente em não querer usar. Não, eu imagino também que, assim, por mais que tenha várias tecnologias, né, que isso não substitui o conhecimento do próprio dentista, né? Tipo, ele tem que saber olhar também aquilo que o computador fez e saber dizer, ó, tá certo ou tá errado, né? Então, assim, não substitui. O cara ainda tem que ter o conhecimento formal de saber fazer lá, igual vocês estavam falando antes dos bastidores, com um papelzinho vegetal e saber, né, fazer ponta a ponta, mas ele tem que olhar o que o computador fez e falar assim, não, tá certo ou tá errado, É né? complementar, né? Uma coisa não fica separada da outra, né? Exato. É onde que eu falo de novo. A radiologia, ele é um complemento. Eu não posso ter ele como único. Ah, me trouxe aqui e falou isso. Então pronto, bateu o martelo, eu não discuto mais porque veio assim. Não é. É por isso que Ele a é gente um fala, complemento. é um exame complementar. Que a gente, Então, tem que ter o clínico, tem que ter... são várias... juntar as pecinhas. Pra Vamos chegar juntar num as diagnóstico final. E às vezes alguém fala assim, né? Ah, Cláudio, você tá falando em autônomo. E aí, vai sumir o dentista? Nunca. Nunca que vai sumir o dentista. É igual você falar quando o trator virou lá autônomo, né? Guiado pelo GPS. Ah, então vai sumir o tratorista? Não, ele vai subir de categoria. Ele vai ser o cara que vai analisar os dados que vai chegar. Sim. Ele não precisa ficar lá preocupado em acelera, diminui, vira para direita, vira para esquerda. É a mesma coisa. O dentista não vai precisar de ficar preocupado qual que é a posição que ele tem que entrar, porque ele tem que ter um acesso. Não, isso já vai ser feito ali direto. Qual que é a preocupação dele? Se está indo até o ponto que eu quero, se está sendo depositado da forma que eu quero, se está sendo executado da forma que eu quero. Sim. Então, a tecnologia ela vem no sentido, não é de causar um transtorno, e sim trazer uma facilidade para você aplicar seu conhecimento. E otimizar, né, o tempo. O exatamente. tempo que a pessoa perde lá fazendo manualmente, né, o computador faz rapidinho, ajuda eles, né, melhor. É procedimento inteligente, né? Para você ter uma ideia, Yasmin, quando a gente fala de planejamento digital, nunca a gente faz um planejamento digital sem ter a participação do dentista. Então, por exemplo, eu quero fazer um guia cirúrgico de implante. Na hora que a gente vai construir o guia cirúrgico, tem que ser conversado com o dentista que vai Sim. fazer a cirurgia. Por quê? Porque é ele que vai falar, olha, eu quero usar isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Ou seja, há uma troca de informações e uma discussão do caso para que seja feito o guia cirúrgico. Ele não é feito aleatório, não é porque o cara que faz o planejamento, ele é um dentista também, o cara que faz o planejamento não é um técnico. Ele é um dentista que conhece, ele é um especialista naquela área e aprendeu a mexer com a ferramenta, o software que vai fazer o guia cirúrgico. Mas ele ainda assim, mesmo tendo todo o conhecimento, toda a experiência, ele vai trocar ideia com quem? Com quem é o dono do paciente, quem vai fazer o trabalho lá no final. Sim. Por quê? Para que a gente possa chegar lá e ter um resultado que agrade a nós que fizemos o exame, ao paciente e ao dentista que encaminhou. Porque esse é o fundamental. Quantas vezes que eu vi o cara antigamente, né, fazia o implante e não se preocupava com a prótese. Aí colocava o implante com inclinação de 90 graus. Depois encaixar assim. Aí fala assim, ó, quem é que vai botar a prótese? Não sei, não sou eu pus o implante. Agora, o protesista que se vire lá para poder colocar. Quantas vezes eu chegava lá, o cara falava, pô, eu posso colocar qualquer coisa aqui, qualquer conexão aqui que não vai dar certo. Por quê? Porque a inclinação está errada. O posicionamento está errado. Não, e o transtorno pro paciente, que teve que passar por uma cirurgia para pôr o implante. E quantas vezes que o paciente nem sabe que o erro aconteceu lá atrás? Porque às vezes ele fala assim, pôs o implante, tá aí, mas não deu certo. Pois é, não sei o que aconteceu, né? Não E deu. às vezes acha que é sempre o último que colocou a mão. Exatamente. o último que pôs a mão. Coitado do último que vai se ferrar. Pois é, não tem jeito. E até a pergunta aqui para a doutora Bruna. Bruna, dentro dessas tecnologias e inovações aí, qual que você acha que tem sido o exame mais preconizado pelos dentistas? Hoje o dentista, ele quer pedir tomografia para tudo. Ele acha que, assim, sentir uma dor de dente é fratura. Então, vou pedir uma tomografia, porque na tomografia vai achar a fratura. Mas nem sempre é assim. Às vezes, igual a gente estava falando no episódio passado, uma periapical vai te dar muito mais informação que uma tomografia. Porque a tomografia, ela tem as suas vantagens, tem. Mas tem desvantagens? Pode ter. Se tiver um retentor intraradicular, trocentos mil artefatos lá, tem um artefato. Às vezes eu não vou achar,
a fratura do jeitinho que ele tá achando que é. Às vezes um exame clínico bem feito, ele vai dar o diagnóstico Sem precisar da tomografia. Uhum. E assim, então acho que o clínico é muito essencial antes de você de pedir o exame. Mas eu acho que, assim, que a tomografia ela ajudou demais, principalmente na endodontia, assim, porque eu laudo mais os convencionais lá da clínica, né? Eu fico vendo. Canal. Tô com dor. Tô com dor lá no segundo molar, no terceiro molar, segundo molar, primeiro molar. E o dentista não aprende, assim, sinceramente, que pode ter um quarto conduto não obturado. E aí ele fica procurando, até que ele decide pedir uma tomografia. E aí ele vai conseguir analisar a anatomia dos canais, tudo certinho, né? A gente consegue analisar para ver onde está o erro ali, sabe? Que o dente continuou doendo depois do tratamento endodôntico. Eu acho que o principal, assim, que a gente tem que levar em conta, mudou muito mesmo. Mas, assim, a gente tem que saber o que a gente está pedindo. Então, eu acho até assim, interessante, porque a gente tem acesso às duas áreas, né? A gente tem acesso à área médica e à área odontológica lá na clínica. Então, você vê que os exames médicos de tomografia, por exemplo, são cortes aleatórios mesmo, assim, axial, coronal, sagital, tchau, tá aqui, ó. E o médico radiologista, ele lauda no volume, né? Ele pega o volume, faz a varredura de volume e vai laudando o que ele tá vendo no volume. Ele não quer ver corte. E o médico que recebe, normalmente, ele também dificilmente ele vê corte. Ele pode até pegar para dar uma olhadinha, mas quando ele tem muita dúvida, ele pega o volume e analisa o volume. Então, um dos problemas que a gente vê muito com relação à parte de odontologia é porque, às vezes, falta conhecimento do dentista para poder analisar volume. Por isso que, muitas das vezes, a gente tem que fazer cortes e colocar lá assim, uma seta indicando este é o dente 21, este daqui é o conduto mésio-vestibular, mésio-palatino, olha a fratura, olha a lesão, tudo você tem que botar seta e colocar, descrever. Por quê? Porque, às vezes, ele não tem o conhecimento de uma tomografia. Então, quando você pergunta, igual a Bruna está falando aqui, cara, quantas vezes a gente recebe um pedido no qual o dentista não tem a noção exata do que ele quer. Ele fala assim, vou pedir a tomografia porque talvez é o exame que vai me dar mais informações e possa me dar uma situação. Quando é que a gente sabe que tá acontecendo isso? Quando ele coloca assim, paciente com dor do lado direito. Ou então dor na maxila. Tudo bem, mas vamos ser mais específico? Você fez o exame clínico? Me conta. Me conta onde, por quê? Conta a história pra gente. Conta a história. Então, lá dentro do CDI Dental, a gente tem já é um hábito nosso e é uma regra que a gente faz lá dentro, a gente faz a anamnese do paciente. Um questionário. Com várias perguntas antes de fazer o exame. Exatamente para tentar extrair alguma coisa do paciente que vai contribuir como informação. Porque, às vezes, o pedido vem tão vago que a gente não consegue entender. Então, e a gente faz esse trabalho também com o dentista, de tentar levar informação para ele de como ele deve fazer os pedidos de determinados exames. Porque, às vezes, ele já tem até uma hipótese diagnóstica, né? Só que, Ele como não passou, se perde. E, muitas vezes, quem preenche, às vezes, um pedido é a secretária. Entendeu? Então, ela não tem, às vezes, ela não tem esse conhecimento de falar assim, nossa, eu tenho que escrever isso, aquilo, outro. Sim. Agora, em compensação, tem outros que a gente recebe uma história exame linda, que vem uma história linda, maravilhosa. Fala, nossa, graças a Deus. Graças a Deus, assim, ó. A gente vai conseguir achar lindo agora. A gente sabe aonde ir. Sim. Porque uma coisa é eu falar assim, ó, eu tô com uma dor na maxila. Outra coisa é falar assim, eu estou com uma dor no dente 16. O que eu vou? Eu vou na maxila ou no 16? Eu vou no 16. Posso olhar Quanto o 17. mais específico, melhor. Posso olhar o 17, não que a gente posso não olhar olha o 15, volume inteiro, a gente olha também. Tudo, a gente olha mas tudo, mas se você direcionar... É muito mais fácil. Contar a história pra gente, a gente vai saber... E aí melhor, né? Além dessa questão do diagnóstico, também tem alguns desses exames que servem para fins estéticos, né? Tipo, agora para sorriso também, não? Tomografia, que eles estão... Não sei se há muito tempo já começaram a pedir, mas acho que agora já está mais comum. Pedir a tomografia para fazer o aumento de coroa, né? De gengiva, a gengivoplastia, gengivectomia. Que tem como a gente medir
a medida do tecido mole. A gente usa o afastador, né, para afastar o lábio do dente. E a gente faz a medida do tanto de tecido mole, da junção semente-esmalte até... O tanto que pode, né? É o tanto que pode remover ali para ficar o sorriso aparecendo. É, e aí eu vou até acrescentar um pouco mais. Dentro da odontologia digital, os planejamentos cirúrgicos, os planejamentos estéticos, né? Os planejamentos do sorriso, essa harmonização que você começa já com os dentes e gengiva e depois vai para a região da face, tudo você pode fazer hoje através da odontologia digital. Então, hoje nós temos você vai fazer um planejamento sorriso, por exemplo. Não sei se você já percebeu, quando iniciou isso, né, de falar assim, vamos botar as facetas. Todo mundo era igual. Os dentão brancão, grandão. Sim, enorme. Né? Você chegava assim, olhava, sorria. Falava, poxa, o que é isso? Esse giz na sua boca aí. Por que acontecia isso, gente? Porque assim... Porque uma coisa é você fazer a análise do dente individualmente. Sim. Outra coisa é você juntar inteiro. tudo, né? Como é que é o sorriso, como é que é a forma do rosto do paciente, Sim. como é que é o tamanho Parece, dos às vezes, outros que a dentes, boca né? não é da pessoa, né? Exatamente, fica parecendo uma dentadura, né? Você olha que é aquele trem Sim, grandão, piano. assim, branco, um piano, né? Quantos a gente não viu assim? Agora, olha hoje as facetas que estão sendo feitas. As lentes de contato que estão sendo feitas Naturais, são né? extremamente naturais. Por quê? Porque aí já começa a juntar a tecnologia. Porque você vai lá, faz uma tomografia, você faz um escaneamento intraoral, você faz um escaneamento facial e depois você junta tudo isso num programa e fala, agora vamos desenhar? E outra coisa... Quando você desenha, você faz um pré-molde. Fala, olha, vamos fazer um negocinho aqui que chama mockup, né? Que a gente vai colocar e experimentar em você e você vai testar uma semana ele, para ver se é legal. Aí uma semaninha você fica lá brincando com ele e fala, nossa, achei ótimo. Então vamos fazer a partir disso aqui. Isso tudo é digital, ou seja, não tem perigo de hora que vir um próximo ser diferente daquele. Isso diminui muitas brigas de casal. Principalmente de homem que vai no dentista sozinho e faz. Chega em casa, a mulher falou assim, o que você fez, velho? Que coisa horrível. Então ele tem uma semana, essa canjica aí, né? pra ela ver assim, falou assim, ficou horrível. Eu falei, não, dá pra tirar, entendeu? Que loucura, e não ó, tinha ideia. hoje você... E a gente tá falando de... São inúmeros planejamentos que você pode fazer estéticos. São vários. Periodontal, gengivoplastia, de faceta. Mas hoje, assim, ninguém mais está olhando só uma partezinha. Eu sou periodontista, eu quero só fazer a parte da gengivoplastia. O outro, eu sou o protesista, eu vou só fazer a parte das facetas. Eu faço harmonização facial, eu quero só fazer lábio. Não. Está integrando tudo. Porque não é só uma coisa que você tem que preocupar. Você tem que preocupar com o conjunto inteiro. É igual quando a gente chegava lá muitas vezes eu recebi isso, né? Quando eu fazia clínica, né? A pessoa chegava com uma foto. Tá vendo esses dentes? Quero. Eu quero desse jeito aqui. Falei, olha, desse jeito aqui você vai ter que nascer igual esse aqui. Porque não tem jeito de ser assim. Por quê? Porque ele tá vendo só os dentes. Sim. Mas, na verdade, o cérebro dele consegue pegar tudo. Pega o rosto, pega a face, pega o lábio, pega tudo. Pega se é magro, se é gordinho. Então, assim, tudo isso influencia. E a gente não pode fazer um tipo de tratamento que vai deixar todo mundo igual. Sim. Quando começou, como é que era? Faz o dentão, brancão, vai ser lindo. Tira a Beleza, para uns personalidade, ficar legal, para outros ficar grande demais, para outros ficar pequeno. E aparelho ortodôntico também, né? Essa parte digital também ajuda bastante, né? Aí hoje tem os alinhadores ortodônticos, né? Que não é mais aquele aparelho de quando a gente... Com os na minha época, né? Porque brackets assim, e tal. com os Aquele brackets cinza, metálicos. aqueles brackets, Que é borrachinhas a coloridas. plaquinha, né? Aqueles ela que vai quando sendo ia beijar, trocada. travava assim um no outro. Que é a plaquinha bem mais estética, né? Assim, quase imperceptível. De quando a pessoa tá fazendo o uso dela, vê que tem alguma coisa dentro da boca e ela vai sendo trocada, né? De um período a outro, até... Conforme vai alinhando, né? Conforme vai alinhando os dentes. Mas, assim, até um professor meu falava na faculdade, gente, alinhadores ortodônticos. Então, existem casos que é tipo assim, Não uma tem aberração, não tem jeito, ele não vai resolver. Aí tem que ser o tratamento ortodôntico tradicional mesmo. Ah, entendi. Então, os alinhadores não são para todo mundo. Não. Tudo tem indicação, né, dentro, principalmente
tem pessoas que têm que fazer extração para colocar aparelho. Aí tem, não vai colocar aí com não, alinhador, né? não vai dar. Mas hoje, os alinhadores, eles traduzem 40% a 50% dos tratamentos ortodônticos. Por quê? Muitos são alinhamento. Falta de alinhamento do dente. Então, você consegue fazer com os alinhadores. E o bacana é que você tem uma previsão, né? De Não, mais ou menos... Gente, o mais legal, se vocês não viram, o mais legal é você ver o tratamento sendo realizado digitalmente. Ele mostra para você o seguinte, ó, dos dentes. ele vai movimentando certinho até colocar na posição. E ele segue isto. Porque não é uma coisa aleatória, não é um trem que você inventa e coloca ali e faz. Não. O programa já faz ele, fala, ó, os seus dentes estão desse jeito, porque foi copiado pelo scanner, ou seja, são desse jeito, com os alinhadores, e aí usa toda a parte de computação, de programação do programa que faz isso, ele vai colocando as posições que o dente vai ficar até o final. Então, o paciente consegue ver isso bastante prático. Igual eu falei do mockup que você vai ter lá. Ó, faz o test drive com o mockup aí, você também consegue ter essa visualização com os alinhadores. Um grande aliado do dentista para fechar o tratamento, né? Porque antes você fala assim, vai fazer, não, vamos alinhar e tal, mas o paciente não consegue visualizar. Agora você vê e fala assim, olha, seguindo aqui, esse é seu sorriso, esse é você, vai ficar desse jeito, o paciente fala... E você sabe qual que é o mais legal disso tudo? Porque antigamente, você deve ter estudado isso muitas vezes. Não, eu coloquei o aparelho e usei 5 anos. 6, 7, 10 anos e não resolveu. O alinhador, ele tem... liguinha também, né? Que põe a liguinha. Tira a Nossa liguinha. senhora, gente do céu. Hoje não, os alinhadores têm previsão. Então, assim, você usando alinhador, ele vai gastar tantos meses para poder te... Isso acaba criando uma motivação. Ó, você usa tanto, você vai pegar e trocar essa plaquinha por essa outra, depois ou mais tanto, troca por essa outra, depois mais tanto, troca por essa outra. Então, você motiva a pessoa. Sim. Você vai vendo que o tratamento está sendo realizado, você está trocando, e você vai ver que chegar na última, acabou. Não uma tem mais o que maior ser feito, né? adesão do paciente, né? Porque quando você vai lá e fala assim, vai ficar uns anos aí, a gente vai vendo. Então, aquele trem assim, hoje eu vou faltar lá, não vou colocar a liguinha nova. Aí fica um mês, você colocar a liguinha nova, né? e fala... Tem um roda de apertar Aí fico também, com né? dó também dos ortodontistas mais antigos, não tinha toda essa tecnologia, porque o paciente não via isso, aí fala, você tá com quanto tempo com o aparelho? 6 anos. Mas quando foi a sua última quantas vezes manutenção? você foi, né? Quando foi sua última manutenção? Acho que tem uns 2 anos que eu não vou ao dentista, e tá lá com o aparelho. Então, assim... Tá com o aparelho, não. Tá assim com os brackets, os assim, brackets. o fio mesmo já foi embora há muito tempo, né? Então é aí loucura, também né? fica essa coisa assim, isso sem falar todas as outras consequências que vai dando, cárie depois, reabsorções, enfim. Gente, falando nessa questão do medo, né? Na verdade, não do medo, né? Mas dessa falta de adesão, tem gente que tem medo, né? De fazer exame. Tipo, essa parte da odontologia digital facilitou essa questão de medo de fazer exame. A gente falou da massinha, né? Eu mesma várias vezes quis vomitar na cara do dentista, Tipo assim, né? esse negócio vai tampar minha garganta, eu não vou respirar. Eu tive esse medo, eu juro pra você que eu tive esse medo. Fica babando, né, e tal, é um negócio meio ruim. Vai tampar a garganta aqui, eu vou morrer com esse negócio. Mas não, vai não. E o trem escorrendo aqui, ó. Nossa, eu só lembrei de cenas da faculdade aqui. Eu tenho várias. Eu tenho várias. Não, agora é a hora de vocês colocarem pra fora. Teve um amigo meu que moldou assim até a glote dele aqui, pegou, tirou, velho. beijo. É o jeito que é. Mentira! Escorreu, porque quando você faz a moldagem com alginato, né, que é aquele método antigo, você tem uma consistência. Se você põe muita água, ele fica mole. A hora que você põe lá, ele vai descendo até que ele começa a endurecer. Se você encher muito, gente, eu amiga, lembro vai direitinho. escorrer. Vai escorrer. A primeira mesmo. vez na faculdade, ela falou assim, nossa primeira clínica de prótese, vocês vão moldar. Mas tem muita gente que fala assim pra mim, professora, é só moldar. Só moldar. Quantas vezes você moldou na primeira clínica de prótese? Várias, porque... É difícil. É difícil. Gente, Gente, Né? olha só pra você ver o tanto que a questão do scanner, ela veio trazer, assim, pra mim isso é revolução. Porque quando você faz uma moldagem, a questão de fazer a moldagem não é só colocar o alginato e enfiar na boca. Porque você tem toda uma técnica para ser feita para não deixar o ar entrar junto, para dar bolha. Ele tem que cobrir toda a parte de fora, que é o vestibular. Ele não pode escorrer para a garganta. Se ele ficar muito duro, ele não vai copiar. Se ele ficar muito mole, ele vai escorregar lá para a garganta. Então, mesmo você fazendo tudo isso, dava problema. Se você fosse o AIS da moldagem, depois que você moldou, você tinha que fazer um negócio que era vazar o gesso.
Nossa. Que era um outro problema, porque você tinha que botar o gesso lá pra ele vir escorrendo bonitinho, batendo, tinha que ter o vibradorzinho lá pra bater Pra e andar- descer. pra andar boa. De novo, não podia estar muita água no gesso, não podia estar muito duro. Ele tinha que descer tudo bonitinho. Aí você colocava lá tudo certinho. Aí você tinha que esperar. Depois você tinha que esperar e tirar. Tinha a hora certa de tirar, E porque se quando você eu tirar tirava fora na da hora hora, errada, nossa, quebrava. já era. Quebra. Aí imagina, você fez o exame, você fez a moldagem do paciente, demorou, o paciente achou ruim, porque é ruim, terminou de fazer, gastou o tempo com gesso, depois foi tirar e quebrou. Tem que fazer de novo. Nossa, eu ia imaginar assim, eu só lembrei da época de faculdade, porque é muita emoção, viu? É muito difícil. Eu tive uma coisa assim, sabe? Todo mundo teve. A primeira moldagem, todo mundo foi ruim. Gente, não existe essa, não. Você vai dizer que a sua primeira foi boa. Me juntou 3 pessoas. Sabe aquele colega que escorreu aqui e pegou? Entendi. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Tem um amigo que queria fazer uma pergunta. Não, mas eu também tive isso mas assim, fomos 3 amigos. A gente falou, vamos juntar os 3, que aí um vai dar certo, um vai ajudando o outro. Aí teve um amigo, que é amigo meu até hoje, não sou eu. Aí ele foi fazer e tal, e ele colocou, não, vai dar certo. E realmente mudou. Quando a paciente começou a ficar sem ar, aí vem a minha parte que é ruim. Aí eu falando, calma, só vai respirando pelo nariz, por quê? Você não pode tirar. Porque Não. tirar, aqui vai grudar tudo na pessoa, você lascou. Então vai ter que aguentar ali, ó. Vai respirando pelo narizinho, vai devagarzinho. Aí ela começou a fazer ânsia de vômito. O que eu pensei? Peguei o lixo do lado Vai e vomitar. enfiei na cabeça dela pra ela não sujar. Eu fico pensando. Minha professora passou do outro lado. Ela só olhou assim pra mim. Pô, que E eu olhei. que tá acontecendo, gente? Eu olhei assim e falei, cara, Tá pondo o paciente no saco. E o paciente com falta d'ar. Ai, Não tem terrível, olho. terrível. Não, muitas Foi a vezes... primeira moldagem, gente. A gente na radiologia, nós trabalhamos muitos anos com moldagem. Eu trabalhei muitos anos com moldagem. Cara, quantas vezes o paciente vomita? Não. Quantas vezes o paciente vomita? E você não pode tirar o molde. Não tem jeito. Tem que ser com molde. Tem segurando. gente que encosta aqui no céu da boca, o cara já dá ânsia de vômito. Aí você vem com uma tecnologia que é essa de fazer o escaneamento autoral, que é uma pontinha de uma canetinha que vai emitindo a luz lá. E vai Cara, mapeando muito mais tudo. rápido, não Preciso. suja, preciso. É uma tecnologia que a gente tem que falar assim, cara, quem não está fazendo isso hoje, tem que ir embora. Tem que sair, por quê? Porque ele está perdendo a oportunidade de melhorar o quê? A condição do paciente. Você falou agora há pouco, dói? Radiologia dói? Não. Se a gente não souber fazer e não tiver os equipamentos adequados, aí eu acho que vai começar a doer. E esse realmente não dói nada. É tipo fotinha, sabe? Que vai tirando Nossa. e montando no computador. E você vai vendo sua boquinha lá E toda é rapidinho. montada. Rapidinho. Gente, vamos falar de coisa boa agora? Sem molde. Molde com saco, molde com Parar de saco. molde. Fofa, coisa na cabeça. Molde com saco. Né? Eu queria era contem. botar ele no paciente no saco. Né? Me contem qual que é o próximo passo do CDI dental. O que, Eles que a gente pode Eles começaram a dar um esperar aí? spoiler no último, No último episódio, mas é. assim, não desenvolveram também. Jogou assim e foi correndo. Me conta, o que vai acontecer agora lá no CDI dental? Bom, a gente vai estar de casa nova. Ai, que delícia! Casa nova sempre é bom. E A aí? gente começou primeiro... Ele foi meu professor, gente, quem não sabe, na faculdade, na especialização. Falei assim, Eu já aguento, a Bruna já tem tempo já. viu? não, ele conta assim, quando ele me viu a primeira Isso aí, vez a hora que eu na for- faculdade, a hora que eu- ele estava aplicando uma prova, ele era meu professor ainda não. Conta aí. Foi na primeira. É, cheguei assim, tem uma menininha assim, falei assim: nossa, quem que é esse trenzinho aí? Que três... Aí ela tava lá toda assim. Cara, então, é tão engraçado, né? Porque as coisas vão acontecendo. E assim, eu nem sabia quem era e nem sabia que já vinha de uma família da radiologia. E aí depois a gente encontrou aonde novamente? Nós encontramos lá na frente, na especialização, porque aí eu fui professor dela na especialização. E depois, mais para frente, nós encontramos de novo, que a gente começou a trabalhar junto. E depois separamos, depois encontramos novamente para a gente poder fazer Então é um, a clínica. caso de amor eu vou, antigo. eu vou te falar, você sabe o que é isso? Isso é coisa divina. Que vai te Sim. colocando assim, ó. Eu vou ter que aguentar esse trem muitos anos na minha Muitos vida anos, ainda. com certeza. Mas é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito. A gente tem uma sinergia muito boa.
Sim. Então, assim, um complementa o outro. Eu não sei Além mais do de que ela. colegas de trabalho, amigos, né? Muito. Nós, assim, a gente tem uma sinergia muito boa. Então, a gente nunca discutiu nenhuma vez. Pra você ter uma ideia. A Mas gente convive. discutir comigo também é difícil. Não, tá. Mas, assim, o que ela faz é o complemento. E o que eu faço, ela Massa. complementa. Legal. Isso é muito legal. Então, a gente É tem muito muito legal. bem isso, assim. Nunca houve uma cobrança, nada, assim. Sempre foi muito legal, assim. Nossa relação é muito respeitosa. Bom. E ela é uma pessoa super inteligente, dedicada, muito dedicada. Então, assim, eu acho que é isso que faz o CDI ser diferente, porque tem 2 pessoas lá dentro que são muito dedicadas e gostam do que faz. Nós não estamos fazendo lá para ficar rico, milionário, de jeito nenhum. A gente Nem faz, quero também. a gente quer, Ter clínica no Brasil inteiro. a gente quer fazer um serviço de qualidade. É o que nós agora, queremos. com a casa nova, Agora com a casa nova, a gente então, começou assim, lá dentro da unidade 1, né, do CDI mesmo. A gente começou, vamos. É o espaço que tinha. mas aí cresceu. Que legal. Aí a gente viu que a gente foi ficando apertadinho, né? Assim, não tava dando. Assim, o pessoal começou já a empurrar a gente pra cá, empurra ali, empurra aqui. O paciente chega e falou, opa, tá na hora da gente caçar um lugar novo. demais. Então, vocês estão, na verdade, expandindo, né? Expandindo. E é pertinho da unidade. A unidade 1, né, do CDI, Da parte parte é. médica. Da Avenida Portugal, É. né? Não, e agora ficou num lugar bom, porque assim, hoje nós estamos atendendo num lugar que é térreo, tem estacionamento, lugar de fácil acesso. Demais. A visibilidade é boa, então a pessoa não precisa ficar procurando muito. A hora que bate lá, gente, não tem jeito. Não tem jeito de você não ver. A hora que você passar na porta, você vai falar, é aqui, não tem jeito. Massa. Que legal. Isso que você tá falando, assim, sobre as coisas que a vida tem, né? Que vai colocando. Gente, a gente era da mesma época de faculdade. Exatamente. No corredor, Você vê, tá lá. tem 3 pessoas aqui que já tiveram juntos já em algum Alguns momento, encontros. né? Que legal. Isso é muito Bacana. legal. Acho que isso é interessante. E eu acho que tudo assim para funcionar bem, tem que ter uma sinergia muito boa. A gente tem reunião toda semana lá com a equipe toda, né? A gente tem um café, né, da manhã. Toda sexta-feira a gente faz um café com a nossa equipe pra discutir mesmo tudo que aconteceu durante a semana. Massa. E assim, Ajustar os e pontos ajustar que a os gente pontos, acha né? que não tá legal, que precisa melhorar. Parabenizar, porque a equipe também tem ela tem um empenho muito grande e a gente faz questão que ela que esteja envolvido nisso, né? Claro. Isso é muito importante, porque não adianta, não é a Bruna sozinha que vai fazer, não sou eu sozinho que vou fazer, não é são- as meninas sozinhas que vão fazer, é todos todo nós. mundo. E elas também fazem Elas muito, fazem né? muito, Tu- fazem muito. E a assim, gente também não seria o que a gente é também sem as 4, né? Que são A as equipe. a Mas nós. Tamara, Ana Carolina, a Nazaré e a se Tainara. não falar o nome delas aqui, pronto. Vocês foram lá e não falaram da gente. Não, tá aí, a Bruna lembrou delas aqui, né? Gente, vamos fazer nosso bate-volta, nosso mitos e verdades? Vocês já conhecem como que é falar a verdade, doutora Bruna. Vamos lá. Então, exames bucais podem identificar câncer bucal em estágios iniciais, mesmo sem nenhuma manifestação clínica, ou seja, mesmo sem ser visível na boca. Doutora Bruna, isso é verdade ou é um mito? Verdade. É verdade? Por exemplo, um câncer, uma lesão maligna que tá no osso. Que às vezes, o que a gente falou, já tem achados incidentais. Porque mesmo porque, assim, uma lesão que é maligna, ela não começa grande. Ela começa um trem pequeno. Pequenininho. E normalmente, ela, por ser pequena, às vezes ela passa despercebida. Então, o paciente está lá, ele está com uma gengiva um pouco inflamada ali e tá ali de boa, falando assim, eu tô com uma gengiva um pouco inflamada aqui, eu acho que pode ser alguma coisa que eu comi, bateu, machucou. E no exame radiográfico, quando vê, você faz uma radiografia e consegue visualizar, por exemplo, uma alteração óssea que seja bastante agressiva, que a gente consegue visualizar isso, né? Porque tem padrões ósseos que a gente vê radiograficamente. E aí você começa já a descobrir que, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E muitas das vezes isso acontece e o paciente às vezes nem está sabendo, né? Eu peguei um caso uma vez que o paciente ele tinha uma lesão gengival, o dentista estava tratando com uma periodontite, paciente nova, então você começa já a desconfiar, pô, paciente nova, gengivite só num dente é muito estranho. E quando a gente fez a radiografia e posteriormente a tomografia, você já viu que tinha alguma coisa, um padrão ósseo muito alterado e muito característico de malignidade. E não deu outra. Quando fez o histopatológico,
deu uma lesão maligna, né? Então, a gente é responsável, a gente fala muito isso. Não é porque a gente está lá como cirurgião dentista que eu sou da saúde, mas sou da saúde da boca. Não, você é da saúde do corpo inteiro. Você é responsável. Sim. O paciente passou na sua mão, você é responsável. Assim como passou na mão do dentista, vai passar na mão do radiologista. Eu sou responsável. Eu não posso, de repente, eu pedi para analisar o dente 14 e tem um problema lá na cabeça da mandíbula, por exemplo. E eu olhar e falar assim, não é o que ele pediu. Vou fazer só o 14 que ele queria. Não, eu tenho que ir lá e falar, né? Também, panorâmica. Ateroma, que são as placas, Exatamente. né? Nas artérias. A gente lauda. Dá pra ver na panorâmica. Então, eu tô adiantando. Às vezes, o paciente nem sabe que tem, entendeu? Mas a gente lauda lá que tem o ateroma, que ele precisa de procurar um especialista, né? Em cardiologia, pra fazer os exames mais indicados, né? Que no caso, a panorâmica a gente consegue ver, mas a gente não sabe a proporção. Então, a gente tudo que a gente consegue ver e abranger, assim, na panorâmica e nos outros exames. Para quem não sabe que ateroma é aquelas placas que dão na artéria jugular e que pode causar um acidente vascular cerebral isquêmico, né? Pelo entupimento da veia, né? Então, a gente faz o laudo, não é da nossa área, mas a gente está vendo. Tem uma responsabilidade tem uma responsabilidade né? com o paciente. Se ele vai tomar conta ou não, aí já passou a ser problema dele. Né? E raio-x causa câncer na tireoide? Opa! Você sabe que uma vez... É o vídeo polêmico. É o vídeo polêmico, né? Saiu lá um videozinho, acho que é do YouTube, né? É. Apareceu lá, olha, raio-x, tá tendo câncer de tireoide por causa dos dentistas que pedem radiografia. Vou voltar de novo, igual a gente falou lá na outra vez que a gente esteve aqui com vocês, o raio-x, ele causa problemas. Ele causa alteração celular, ele pode causar alteração de DNA, ele pode causar uma alteração genética de uma célula em grandes quantidades. Ou seja, qualquer raio-x pode causar isso. Só porque o raio-x odontológico, a quantidade dele de atuação é muito baixa. Logicamente que não é porque ela é baixa que eu vou usar indiscriminadamente. Eu tenho que ter todas as precauções. A precaução começa aonde? No primeiro fator. É indicação ou não de fazer o raio-x? É o primeiro fator. Segundo fator, é indicação, beleza. Como eu vou não repetir essa radiografia? É o segundo fator. E o terceiro fator é fazer toda a proteção. Mas determinados exames não tem como eu proteger, por exemplo, a tireoide. Eu vou fazer uma panorâmica, não tem como eu colocar um colete da tireoide. Por que não tem como? Porque ele vai atrapalhar o meu exame. Eu vou fazer uma tomografia, não tem como eu não fazer com um colete tireoide. Por quê? Porque ele vai atrapalhar meu exame. Aí o paciente pode muito bem te questionar da seguinte forma: doutor, eu tive câncer de tireoide e não posso ter nenhuma emissão de raio-x na tireoide. E ele pediu uma tomografia. Qual que é a nossa conduta? Procura novamente o seu dentista, explica isso para que ele possa indicar o melhor exame que não vai precisar de atingir. Não tem como. Então, determinados exames não tem jeito de você fazer proteção para alguns lugares. É igual você falar assim, eu quero fazer o exame do dente, mas eu não quero que acerte a pele. Não tem jeito, vai acertar, não tem jeito. Todo mundo pode se beneficiar da odontologia digital. Todo mundo. Sem exceção. Sem exceção. Gente, odontologia digital, vou falar de novo. Grava aí, ó. Grava. É o futuro. Quem não estiver ligado nisso, dentista, paciente, radiologia, todos os profissionais envolvidos, a parte técnica não estiver envolvido com isso, vai ficar para trás. Por quê? Porque está vindo uma forma de se fazer um tratamento muito mais rápido, fácil e com muito menos dificuldade para o paciente. E até acessibilidade, que você fala assim, será que ele tem dinheiro para poder fazer isso? Será que ele dá conta? Só porque o que ele faz de investimento de um lado, ele ganha do outro.
na E qualidade, também, né? segurança. Foi o que a gente falou. Então, assim, é uma coisa sem volta, é um caminho sem volta. Não tem jeito de tirar o Uber mais, viu? Não tem como. É o mundo, né? Porque Da é o globalização. mundo, gente, não tem Hoje jeito. é tecnologia. É, não você é só não- na nossa área, é em todas Todas as as áreas. áreas. Tudo tá evoluindo e é odonto também, né? Tá. E as pessoas estão Exatamente. evoluindo com a tecnologia. Sim. Ainda mais, acho que depois da pandemia, né? Que as pessoas aprenderam a ter que lidar mais ainda com a tecnologia. De ficar em casa, reunião online, tudo de Sim. casa. E acho que deixa também as pessoas um pouco mais exigentes, sabendo que ela tendo a ciência que dá para fazer um exame de uma maneira mais confortável, por que que eu vou me sujeitar a outra maneira, né? E mais confiável também. Pra mim, essa questão da segurança é 100% o motivo maior de querer fazer isso. Eu vou sair... Que nem no episódio passado que eu falei que ia sair direto pro CDI dental, ainda não fui. Não é possível. Mas vou. Hoje vai ser. E eu quero tudo digital. Hoje vai ser. Digital, canetinha na boca e tal. Lá é tudo digital. E aí, a minha última pergunta é a seguinte. Essa é uma pergunta minha. Eu sempre escovo, tá, gente? Mas eu quero saber se eu preciso escovar os dentes antes de fazer um raio-x. É bom, né? Você não vai chegar lá com a boca suja. Sim. Mas não atrapalha. Não, Não. não atrapalha. Mas tipo, assim... sair de casa mas- não conseguir mas escovar então os Não, deixa- pode ir, você não vai Então- desmarcar por conta Então disso, deixa, não. então, Mas é deixa, bom. então deixa eu te falar uma experiência que eu tive que foi terrível. Você terrível. acha um alface no meio do Não, dente? terrível. A gente fez uma tomografia uma vez num paciente e a gente tá lá assim, cara, que é isso que tá aqui? Porque eu nunca vi isso na minha vida na imagem. Que achado é E esse? ficava assim, gente, o que é isso? O que é isso? Um trenzinho quadradinho assim, meio radiopaco que a gente fala, né? Na verdade, a tomografia hiperdenso. Aí eu fiquei olhando, falei, cara, isso aqui não tem jeito, tem que ser alguma coisa que ele tava comendo. Não tem jeito. Ligou pro paciente. Falei, escuta, no dia que você fez a tomografia, você tava com alguma coisa na boca? Falei, tava, doutor, eu tava com um house na boca. E eu fiquei com vergonha de tirar na hora que foi fazer o exame e fiz. Falei, puta. Rapaz, cara, não tem lógica, não. Nós ficamos aqui um dia inteiro tentando descobrir o que era. Eu pensei em caco de vidro, porque o cara sofreu um acidente, tinha um caco de vidro lá, mas eu falei, mas o caco de vidro tá muito certinho. Não tem jeito de ser um caco muito de vidro, tá quadradinho muito quadradinho. pra um acidente. Muito. Aí a hora que ele falou assim, house, eu falei, é um house. É um house, né? É certinho, é um house, não tem Então, erro. escove os dentes e não fique com nada na boca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor Pronto. de Deus, não dá, né? Mata nós. É isso aí. Gente, hoje, a última vez eu esqueci de entregar as canequinhas da My Clinic. Oi, produção ali parada. Ó, gente, que legal, hein? Ai, Ó, já que não teve cappuccino, então nós vamos ganhar o... cadê o meu cappuccino? Eu venho cá só por causa do cappuccino. Da última vez eu vim, hoje eu vim e não tinha. Canequinha do MyCast. Que é assim, radiologista é caneca do lado, café, do lado. Café, o tempo inteiro. A gente fica com esse negócio. Gente, muito obrigado. Linda Obrigado, caneca. vocês, Eu já achava pela linda essa presença. caneca o dia que eu vim aqui. Eu falei que eu ia roubar um, acho que foi por isso que eles me deram. Que eu falei que eu ia roubar, eu falei, vou levar pra casa. Aí eles me deram essa aqui, ó. Tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Acho que foi muito rico, né? Foi demais, demais. Muito conteúdo. Eu aprendi muito, porque tinha várias coisas que eu não sabia. Eu aprendi pra caramba nos 2 episódios. Você pegou suas dúvidas todas pessoais e colocou aí, né, Yasmin? É, Quero eu acho que, falar nada, acho que ele pergunta e resposta ali, ó, era tudo dela. Tudo dela. Tudo que eu quero saber. Eu quero saber, né, gente? Principalmente escovar os dentes antes do exame, né? Imagina passar uma vergonha dessa. Não tendo house, tá bom, tá? Tá bom. Tô tranquilo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Yasmin, também, por estar aqui com Sempre a aqui gente com o já. MyCast. E sejam sempre bem-vindos aqui. Sempre que tiver algum assunto, alguma coisa nova aí, vem que as portas estão abertas para vocês, pra gente realmente levar as pessoas a pensarem já saúde juntos, né? Vamos todos promover a saúde. A gente que agradece. E que vocês precisarem, podem contar conosco, né? Lá no CDI Dental. Pode ir lá fazer seus exames. Ah, irei. Com dentes escovados. Irei. Eu Não, tenho que ir a gente agradece a oportunidade. É sempre bom a gente estar trazendo conhecimento, esclarecimento, né? Porque às vezes tem muita gente que tem muita dúvida. E assim, a gente sempre que puder, nós estaremos aqui com vocês para poder passar um pouquinho. E o CDI Dental, né? Bruninha, aberto para todos. Nós estamos lá, sede nova.
linda e Legal. maravilhosa, pronta para receber todos vocês. Demais. Legal, muito Valeu, bom. gente. Gente, muito obrigado. E você que ficou até aqui, eu gostaria de agradecer a sua presença e também pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal. Tem todas as redes sociais dos participantes e também todas as informações em relação à CDI. Se você quiser saber onde que você vai conseguir fazer um exame com tanta qualidade e tecnologia, vai lá e todas as informações estão na descrição. Então é isso, até o próximo episódio. É o amor! Mexe com minha Oh, cabeça gente. e me deixa assim. Aí, ó, dá corda pra você.